Ó, determine a altura H do poste indicada na figura. Então, o que nós queremos determinar é essa altura, tá bom? Usando as relações trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente. Aí, para saber qual delas eu vou usar, eu tenho que olhar aqui para o meu ângulo, que é o ângulo 37 graus. E aí, eu tenho que ver o que eu tenho e o que eu quero encontrar. Então, aqui é um triângulo retângulo. Então, oposto ao ângulo de 90, eu tenho a minha hipotenusa, tá bom? E aí, o que eu quero encontrar é o cateto, que é o poste é um cateto, aqui no chão é outro cateto, mas o que eu quero encontrar é esse cateto, que é a altura. E eu conheço esse ângulo, que é o ângulo de 37 graus. Então, se eu tenho a hipotenusa e quero encontrar o cateto oposto, a minha relação métrica é a relação seno de 37 graus, que é o meu cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aí percebam que o exercício ele me dá a medida do seno de 37 graus, do cosseno e da tangente, tá bom? Então, ele me dá todas essas medidas. Então, quem é o seno de 37 graus? Quanto que vale o seno de 37 graus? 0,6. Então, no lugar de seno de 37 graus, eu vou colocar o 0,6. No lugar do cateto oposto, eu vou colocar a minha altura, ó, porque é o que eu quero encontrar aqui, a minha altura. E no lugar da hipotenusa, a hipotenusa oposta ao ângulo de 90, que é o 10. Bom, só passar o 10 para lá multiplicando. Então, vai ficar 10 vezes 0,6, essa é a medida da minha altura. E 10 vezes 0,6 é igual a 6, né? Como aqui era metro, então nós vamos falar de 6 metros. Essa é a minha altura, tá bom? Corrigido o exercício 1, a altura do poste 6 metros. Bom, vamos ver o 4 então. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo que tem a hipotenusa medindo 6 metros. Por isso que eu coloquei triângulo retângulo, oposto ao ângulo de 90, 6 metros aqui. E um dos catetos medindo 2. Coloquei o cateto 2 aqui, é 2 metros, tá? Ai, desculpa, é tudo centímetro, eu tô lendo tudo errado. 2 centímetros e 2 centímetros, perdão. Bom, encontre o seno do maior ângulo agudo. Para eu saber quem é o maior ângulo, eu tenho que saber quem é o maior lado, então eu preciso descobrir esse lado aqui. E aí, como eu tenho hipotenusa e um cateto, para achar outro cateto, eu faço o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado, igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 6 ao quadrado são 36, 2 ao quadrado são 4, mais o x ao quadrado. Passo o 4 para lá, 36 menos 4 são 32, igual ao x ao quadrado, coloco raiz nos dois, só que o 32 não tem raiz exata, né? Então, nós temos que decompor. Olha lá, dividindo por 2 dá 16, dividindo por 2 de novo dá 8, por 2 de novo dá 4, por 2 de novo dá 2 e por 2 de novo que dá 1, acabou. Aí, eu tenho 2 ao quadrado e esse 2 sozinho, né? Então, o que vai ficar dentro da minha raiz? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes esse 2 sozinho. Esse e esse saem da raiz e se multiplicam, 2 vezes 2, 4. E esse, que não está elevado ao quadrado, permanece na raiz. Então, 4 raiz de 2 é o valor do x desse lado aqui, ó. Ah, que coisa, deu uma raiz, não tem problema. A gente já estudou isso, né? Então, a gente não tem mais problema com isso. Bom, aí ele quer que eu encontre o seno do maior ângulo. 4 vezes a raiz de 2 é maior do que 2, né? Então, o maior lado é o 4 raiz de 2, então ele quer que eu encontre o seno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. E vou escrever aqui, ó, seno de alfa é igual ao cateto oposto ao alfa, que é 4 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é 6. Só isso.
Aí eu simplifiquei, né? Porque o 4 e o 6 aqui é uma fração, o 4 e o 6 são números pares. Posso dividir por 2 para simplificar. Sempre que for fração, eu devo simplificar. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse é o seno de alfa. 2 terços, 2 raiz de 2 sobre 3, ou 2 terços de raiz de 2. Essa aqui é o seno do alfa. Bom, olha só, o exercício 2, ele diz assim: encontre as relações trigonométricas do menor ângulo de um triângulo retângulo cujos catetos medem 3 centímetros e 4 centímetros. Aí ele nos dá uma dica, falando sobre o teorema de Pitágoras, e que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, e também diz que o menor lado é oposto ao menor ângulo. Então, se eu tenho um triângulo de lado 3, eu vou desenhar ele aqui mais ou menos sem a régua, tá bom? Porque eu tô segurando o celular, é ruim. Não tem como eu segurar a régua também. Ai, tá horrível. Olha só, um triângulo retângulo de lado 3 centímetros e 4 centímetros. Aqui tem 90 graus, são os catetos, 3 e 4. Então, o menor ângulo é esse daqui, porque é o oposto ao menor lado. Aí eu preciso achar a hipotenusa, por isso que ele fala do teorema de Pitágoras, né? Então, para eu encontrar aqui a medida da minha hipotenusa, que a gente chama de A, é A ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A ao quadrado é igual a 9 mais 16. A ao quadrado é igual a 25. Colocou na raiz. Então, aqui o meu A é igual a 5. Certo? Bom, aí eu sabendo a medida dos três lados, eu posso escrever as minhas relações trigonométricas, tá? E aí eu tenho que lembrar quais são as minhas relações trigonométricas. Então, nós já sabemos que o seno, eu vou colocar seno de alfa, vou chamar esse ângulo de alfa. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa? 3. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa nós achamos agora que é o 5. Pronto. Essa é uma das relações. Agora vamos achar a relação trigonométrica cosseno, cosseno do alfa. Cosseno é cateto adjacente, que é o vizinho aqui do ângulo, sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é 5. E aí falta somente tangente. Então, vou escrever aqui tangente, abreviado, tá? Tangente de alfa é cateto oposto sobre o adjacente. Ó, o oposto é o 3 e o cateto adjacente é o 4. No tangente não tem hipotenusa. É só cateto oposto sobre o adjacente. E aí eu tenho as minhas três relações aqui, certo? Então, aqui eu tenho as minhas três relações trigonométricas. No exercício 2 era só isso que era para fazer. Vamos lá, o exercício 3. Então, ele diz assim, ó, uma rampa lisa com 10 metros de comprimento, faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Ó, o plano horizontal é aqui o meu chão, né? E aí, vem uma rampa e faz um ângulo de 15 graus com o meu plano horizontal aqui, tá bom? Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? Aí vem uma pessoa e ela sobe a rampa, vem parar aqui em cima, ó. Fazer uma pessoa aqui em cima. Pessoa subiu, ficou aqui no alto da rampa. Aí ele quer saber, eleva-se verticalmente. Então, vertical é aqui, a altura que essa pessoa está do solo. A quantos metros? Então, a gente quer saber justamente essa medida aqui. Quantos metros que essa pessoa está do solo, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa hipotenusa, que é a nossa rampa. Então, ela mede 10 metros. O que mais que nós temos? Que esse ângulo é 15 graus. Então, essas medidas que nós temos deste ângulo, da rampa, que é a minha hipotenusa, que é oposto ao ângulo de 90, e queremos encontrar essa altura aqui, que é um cateto. Um cateto que está na frente do ângulo de 15 graus, então é um cateto oposto. E aí, no cateto oposto, nós temos cateto oposto sobre a hipotenusa, porque nós temos cateto oposto e hipotenusa, a relação trigonométrica que
que nos dá cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então, vamos achar o seno de 15 graus. E aí, o seno de 15 graus é 26 centésimos, 0,26. O x é o cateto oposto ao 15 é o x, e a hipotenusa é o 10. Agora, é só passar o 10 para lá, multiplicando, né? Então, vamos terminar aqui. 10 vezes 0,26, que é igual a x. Quando multiplicamos por 10, a vírgula anda uma casinha para direita. Então, a vírgula vai sair daqui e vir para cá, vai ficar 2,6. É a altura que a pessoa tá aqui na vertical, tá bom? Pronto, resolvido o exercício.